Então, continuando aqui, vamos começar falando sobre um tipo de alteração cromossômica que a gente chama de alterações numéricas. Só um detalhe, os trechos de alterações cromossômicas, de cistogenética, eles são meio que o capítulo inteiro, mas eles têm muita figura, então parece muita página, mas eles têm muitas figuras, então vocês não vão ter muita dificuldade de ler, tá bom? E é bem direto, podem ficar tranquilos em relação a isso. Sobre as alterações numéricas. Então, a gente precisa falar primeiro do conceito de euploidia. Então, ploidia é a contagem do conjunto cromossômico. Euploidia, então, eu é um termo é um prefixo para apontar para correto, ou perfeito, ou adequado, né? Então, euploidia é quando você tem uma contagem esperada do número de cromossomos. Qual que é a contagem esperada? É o conjunto completo, 22 autossômicos e um cromossomo sexual, ou seja, 23 cromossomos. Se você está esperando uma célula haploide, você está falando em 23. Se você está esperando uma célula diploide, você está pensando em 23 pares, ou 22 pares mais um par sexual. Tá bom? Então, o número ele é uma contagem correta. Tá? Uma poliploidia é quando você tem um conjunto inteiro de cromossomos a mais. Um ou mais conjuntos inteiros a mais. Então, você tem uma euploidia, né? Então, no sentido, você tem um múltiplo ali correto, mas você tem mais do que dois conjuntos. Então, a poliploidia é uma alteração da euploidia, que, na verdade, é uma questão de você aumentar isso em múltiplos do conjunto inteiro. Uma aneuploidia é quando você tem o conjunto com um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Então, enquanto a poliploidia você tem um conjunto inteiro a mais, na aneuploidia você tem um dos cromossomos a mais ou a menos. Entenderam? Então, ele fugiu do múltiplo agora, você tem uma perda ou um ganho. Então, vamos ver os exemplos aqui. Tá? Um exemplo de aneuploidia pode ser uma trissomia ou uma monossomia. Então, algum daqueles cromossomos tem uma cópia a mais ou uma cópia a menos. Uma monossomia, quando você tem um cromossomo só, você esperaria 2, você tem uma perda. Uma trissomia, você esperaria 2, você tem 3. Uma tetrassomia, uma pentassomia, são casos muito extremos que você nem vai observar, mas eles também têm essa característica. Tá? Então, como eu falei, né, a poliploidia é um conjunto inteiro, você tem mais do que 2N, você pode ter 3N, 4N, tetraploidia. Tá? Então, quando você vem com o termo ploidia, você está falando do conjunto. Quando você tem somia, você está falando de um excesso ou uma falta de um dos pares cromossômicos. Tá? Então, por exemplo, uma trissomia de um cromossomo autossômico, a gente fala entre 2N mais 1A ou 2N mais 1S, se for um cromossomo sexual a mais. A monossomia, a gente fala 2N menos 1A ou menos 1S. Tá? Então, o múltiplo completo aqui, a gente está falando numa situação diploide em 46xx ou 46xy. Tá? Aqui a gente está falando, por exemplo, em 69xxx, então você tem 46 mais o autossômico, né? 46 incluindo o autossômico sexual. 69 seria mais um conjunto de 23 cromossomos, nesse caso 22 autossômicos e mais um cromossomo sexual mais um X. E isso é extremamente deletério, né? Como vocês devem imaginar, você tem uma cópia de todos os cromossomos, 20% dos abortos são triploides, na verdade, então você tem uma causa muito comum de abortos, e você tem até abortos tetraploides, que não devem chegar nessa fase do desenvolvimento fetal. Tá? Aqui a gente tem um exemplo muito clássico, né, de trissomia, que é a trissomia do 21, então a gente fala a contagem geral, a gente fala quais são os cromossomos sexuais, nesse caso é uma menina, e a gente tem que dizer qual que é o autossomo que está em excesso, cromossomo 21. Então a síndrome de Down é a mais comum das trissomias, é a causa mais comum de uma deficiência intelectual moderada, né? A gente fala em uma média de 1 a cada 800 nascidos vivos, então é bastante comum, não é relativamente, é bastante comum. E existem alguns fenótipos sempre encontrados. Então, por exemplo,
uma cardiopatia, isso é muito comum. Você tem leucemia com maior prevalência entre os portadores de Down. Você tem demência de Alzheimer, mais frequente em portadores de Down. Lembra que a gente viu em Alzheimer que você tem no cromossomo 21 o gene precursor da beta-amiloide, e aí com a trissomia você tem um excesso desse gene? Muito bem. Então, você tem trissomias também de cromossomos sexuais, né? Então, Klinefelter é super comum, 1 a cada 1000 homens, você tem um excesso de cromossomo X, e aí cada X extra já promove aquela inativação, né, a formação do corpúsculo de Barr. Então, você sempre tem, se você tem 5X, você vai ter 4X inativados naquele padrão, né, que a professora Maria ensinou, e 1X ativado. E aí tem vários efeitos, principalmente sexuais, né, então hipogonadismo, micropênis, você tem uma fertilidade reduzida ou até mesmo infertilidade. Aqui é curioso que existem muitos assintomáticos aí mundo afora. Então, são pessoas que nunca detectaram que eles têm Klinefelter. Isso pode ter também um efeito de mosaicismo. Então, se você tem mais ou menos mosaicismo, você tem uma clínica reduzida. Curioso aqui, então, não há monossomias compatíveis com a vida, exceto monossomias de cromossomos sexuais. Então, as monossomias autossômicas, elas são incompatíveis com a vida, inclusive muito no início do desenvolvimento, tanto que você não tem quase abortos. Se você observa nos abortos, então você tem alguma compatibilidade com o desenvolvimento. Se você sequer observa em abortos, você tem uma incompatibilidade bem generalizada. E síndrome de Turner aqui, tá? Que é a perda de um cromossomo X, você tem 1 a cada 5.000 meninas, né, nascidas. Tem muitos efeitos, você tem o pescoço alado, você tem uma baixa estatura, né, então existe um gene chamado SHOX, que ele é um gene importante no desenvolvimento da estatura, né, então no crescimento ósseo, muscular, circulatório, etc. Você tem a perda de um desses genes, você tem uma baixa estatura. E Klinefelter, você tem uma estatura média maior, porque você tem um cromossomo extra. Então, é interessante como o número de cópias dos genes, eles também podem dizer muito sobre a sua função. Tá bom? Como é que ocorrem, então, essas aneuploidias? Então, é a perda ou ganho de um dos cromossomos, né? Só lembrando, trissomias e monossomias. Existe um processo chamado de não disjunção. Então, o que você espera na meiose 1? Você espera a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Se você, a separação é a disjunção, né? Se você tem algum problema nessa separação e aí você tem um dos homólogos indo junto com o outro, tá? Aqui eu estou olhando uma célula, só um par de cromossomos, os outros estão indo normal, um homólogo para um lado, um homólogo para o outro. Se você leva os dois homólogos para um só, na segunda meiose você vai dividir normalmente as cromátides irmãs e aí você vai ter um excesso, né? Aqui você deveria ter uma cromátide irmã de cada, você vai ter 2 desse cromossomo, e aqui você não vai ter nenhuma. Então, esses gametas aqui podem promover uma monossomia, né, quando fecundados com outro gameta normal, e esses gametas aqui vão fazer uma trissomia quando fusionados com um gameta normal. Entendido? Porque você esperaria um aqui, outro aqui, né, um desses branquinhos aqui, outro branquinho aqui, um pretinho aqui, outro pretinho aqui, uma cópia de cada homólogo para uma célula gamética haploide normal. Você não observa isso, esses aqui podem dar origem a um zigoto trissômico, esses aqui podem dar origem a um zigoto monossômico. E a não disjunção, ela pode acontecer normalmente na primeira fase e dar problema na segunda. Então, na segunda meiose, você tem as cromátides irmãs sendo separadas. E aí, se você não separar, você vai ter metade desses gametas aqui normais, mais a metade dos gametas derivados dessa meiose 2 com a não disjunção, você vai ter trissomia ou monossomia, caso eles venham a fecundar ou serem fecundados por um outro gameta normal. Tudo bem? Tudo bem até aí?
A gente está olhando aqui um cromossomo só, tá bom? Obrigado, Paulo. Então tá tudo bem. Qual que é a principal... Ah, detalhe, eu falei aqui de não disjunção meiótica, meiose 1 e meiose 2. Antes da gente partir para as frequências, eu quero perguntar para vocês se vocês acham que um é mais deletério que o outro. Qual dos dois é mais deletério? Existe um processo, talvez vocês leiam no livro, eu não lembro se está no trecho que eu coloquei, existe um processo chamado resgate trissômico, tá? O resgate trissômico é o seguinte, então você tem uma célula como essas aqui, um gameta, ele foi fecundado, começou a dividir, ali você tem uma trissomia. Em alguma divisão celular, você pode acabar perdendo esse cromossomo extra. Tudo bem? Isso se chama resgate trissômico, porque se ele perdeu esse cromossomo extra, as células filhas vão ter um número normal de cromossomos. E isso é algo vantajoso na proliferação celular. E aí, se você está bem no início do desenvolvimento embrionário, esse resgate ele vai ser favorecido no crescimento. E aí você vai ter um pequeno grau de mosaicismo ali, né? Ou seja, algumas células parentais vão continuar trissômicas e muitas células filhas decorrentes desse resgate, elas vão passar a ser diploides, ou seja, diploides com euploidia, contagem cromossômica normal. Mas você pode ter um problema. Cromátide irmã do homólogo 1, cromátide irmã do homólogo 2, cromátide irmã do homólogo 1, cromátide irmã do homólogo 2. Quando você vai juntar aqui, você vai ter o outro homólogo do outro parental, certo? Digamos, branco, preto e azul. Quando você tem o resgate trissômico, você vai perder ou branco, ou preto, ou azul. Tudo bem? Porque você tem ali 3 cromossomos do mesmo tipo. Se você perder o azul, você tem aquele problema chamado de dissomia uniparental. Ou seja, para problemas como imprinting, é muito sério, muito grave, porque se você manteve o branco ou o preto, você manteve 2 cromossomos da mesma origem parental. Então, se você tem uma região sujeita a imprinting, sujeita a regulação por metilação baseado no pai de origem, você tem um problema porque há uma dissomia uniparental. Tudo bem? Só que essa dissomia uniparental é conhecida como heterodissomia, porque os 2 cromossomos são diferentes. Você tem um do avô e outro da avó, por exemplo. Tudo bem? Então, eles são relativamente homólogos entre si, eles não são originários de cromátides irmãs. Então, você tem mais variabilidade, você não tem grandes regiões de homozigose, causando potencialmente um problema recessivo. Se você tem um resgate trissômico de uma não disjunção de meiose 2, você tem uma chance de perder o cromossomo azul ali, que é do outro pai, né, digamos assim, do homem, né, aqui na outra. E aí você vai ter uma dissomia uniparental de novo, só que uma coisa chamada, em vez de heterodissomia uniparental, você vai ter uma homodissomia uniparental. Então, além do problema do imprinting, né, se for no cromossomo 15, que você tem Prader-Willi, você tem Angelman, você tem outros cromossomos autossômicos sofrendo esse resgate trissômico aqui desse tipo, de homodissomia uniparental, você ainda tem a chance de ter muitas homozigoses aqui. A maioria, na verdade, já que eles são frutos de uma cópia um do outro. Eles são cromátides irmãs da mesma origem. Então, você tem uma chance de ter uma doença recessiva também. Tá bom? Então, aqui é um detalhe, né, que é a neuploidia, né, causada por uma não disjunção, ela é deletéria, muito deletéria sempre, mas ela pode até ser mais deletéria se ela tiver um resgate trissômico baseado em 2 tipos diferentes de não disjunção, a meiose 1 e meiose 2. Tudo bem? É uma coisa bem lógica, tá bom? Eu estou dando um exemplo geral aqui, mas é uma coisa lógica sobre dissomias uniparentais, que é algo que vocês viram em imprinting. Se vocês esqueceram essa parte, leiam lá. O imprinting ele significa uma região, né? Uma região que ela é silenciada
diferencialmente entre qual pai de origem deu aquele cromossomo. Então, você vai ter sempre um silenciamento por pai de origem. Tá? E qual que é a origem da não disjunção em si? Então, desse processo de não conseguir separar, seja na meiose 1, na meiose 2 ou na mitose. A mitose também você tem uma disjunção, você também tem uma separação dos homólogos. 89% é de origem materna, sendo que 75% da meiose 1, 25% da meiose 2. 9% é de origem paterna, quase meio a meio, meiose 1 e 2, e 2% é mitótica. Então, a mitótica ela vai dar um problema de mosaicismo, claramente. A materna e a paterna, você vai dar um problema de dissomia uniparental, que pode ser heterodissomia ou homodissomia. E aí aqui você vai ter, né, as suas heterodissomias e homodissomias, heterodissomias e homodissomias. Tudo bem? É uma questão de classificação. Todas as possibilidades aqui estão sendo cobertas. E aí a grande pergunta é, por que a materna ela é tão mais frequente? É aquela velha história, né? Os gametas femininos eles começam a ser produzidos ainda no útero. Tá? Então, no desenvolvimento fetal das meninas, você já tem um desenvolvimento parcial ali dos gametas. E esse desenvolvimento parcial, ele é interrompido, ele é pausado, né, até o momento da maturação sexual, né, que é ali na puberdade, a partir da primeira menarca, né, que é a primeira menstruação. Então você tem ali a formação das ovogônias, né, que são frutos de algumas mitoses. E aí aqui você tem a formação do ovócito primário, que é a meiose 1, justamente a separação dos cromossomos homólogos. Nesse momento dessa prófase 1, você tem uma suspensão. Então você tem ali mais ou menos 400 ovócitos primários maduros quando a menina nasce. E aí, com a maturação sexual, você vai dando continuidade seletiva a esses ovócitos primários. Né? E aí o ovócito secundário ele vem a se continuar, né? Então a divisão celular, com o amadurecimento do folículo e ovulação. E aí ele completa a meiose 1 e inicia a meiose 2. E quando é que a meiose 2 acaba? Ela acaba durante a fertilização. Tá? Então, a brincadeira aqui, que o termo ovular, na verdade, você não ovula, você ovocita. Né? Então, você não tem a maturação do ovócito secundário até a fertilização em si. Então, quando há uma fertilização, você tem ali a separação. Então, o problema na meiose 2 pode acontecer, da separação, pode acontecer anos depois do problema da meiose 1. Então, você tem ali o final da meiose 1 acontecendo só, às vezes, 15 a 45 anos depois do início, né? 45, 50, 60 anos, em alguns casos do fim do período fértil, né, nas mulheres ali mais para frente. Menopausa, desculpem. O café aqui não foi suficiente para me acordar totalmente. A menopausa, ela tem uma idade variável, né? Mas o fato é que você tem essa interrupção. E aí, aparentemente, a redução dessa precisão no final, né, das meioses, ela vai começando a acontecer ali em torno dos 30, 35 anos, 40 anos, e é por isso que é uma fase em que você tem um aumento das chances de aneuploidias para essas mulheres, não disjunção, como consequência, aneuploidias nas mulheres. Tá bom? E aí é muito interessante, porque você observa isso claramente aqui. O risco de síndrome de Down, né,
Aqui eu estou dizendo que, assim, 3,5% aos 45 significa que 96,5% das mulheres não têm síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, mas você tem um aumento relativo muito maior. Você tem um aumento relativo muito maior. Todo mundo tem risco de ter uma criança com síndrome de Down, só que você tem um risco aumentado, nesse caso aqui, em relação, por exemplo, a 38 anos de idade, 7 vezes maior. Tá bom? E aqui é o risco de ocorrência e o risco de recorrência. Isso é um detalhe importante. Apesar da não disjunção ser um evento aleatório, tá? Existe um pouco mais de não disjunção em mulheres que já tiveram não disjunção. E isso indica um pequeno componente ali hereditário no risco de não disjunção em si. Por quê? Porque você tem mutações na região do fuso, na região do centrômero, que você pode ter uma chance maior de puxar ou não. E isso daqui tem a ver com um pouco de risco hereditário. Então, as mulheres que já tiveram uma não disjunção podem ter outras não disjunções com um risco maior do que as mulheres que tiveram. Por que isso é importante? Na hora de fazer aconselhamento genético. Dados empíricos, né? Gente, isso aqui é importante. Apesar de a gente observar isso, boa parte dos nascimentos gerais se dão em mulheres com menos de 35 anos. Boa parte das gestações são de mulheres com menos de 35 anos. Resultado, 75% das crianças com síndrome de Down nascem de mulheres, de mães com menos de 35 anos, por uma questão epidemiológica. Não é um risco aumentado, o risco relativo aqui dessas mulheres mais velhas, mas você não pode descartar a possibilidade de ter uma criança com síndrome de Down com menos de 35 anos. Né? Então, esse é o motivo. Tudo bem? Então, como ocorrem as aneuploidias, novamente, reforçando aqui, a não disjunção na mitose, né, pós-zigótica, ela é possível, mas ela é menos comum. E, como eu falei, isso vai ter uma consequência de mosaicismo celular tecidual. Né? Então, você vai ter células com trissomia de 21, células sem trissomia. E aí, como eu falei, o mosaicismo também pode acontecer fruto de um resgate. Né? 2% da síndrome de Down tem mosaicismo, e isso também explica alguns casos serem mais leves do que outros. Né? Enfim, e essa é a consequência dos resgates e da não disjunção mitótica. Observações importantes. Então, como vocês viram, as monossomias, perder é muito mais grave do que ganhar. Não que ganhar não seja grave, mas se a gente não observa monossomias de cromossomos autossômicos, a gente já conclui que elas são menos compatíveis com a vida. Né? Tirando monossomia do X, que é a síndrome de Turner, você não encontra, né, outras monossomias. E aí você tem trissomias completas que são viáveis para pouquíssimos cromossomos. Inclusive, o 21 é o cromossomo com menos gravidade, porque você observa ele mais na população, logo a gente conclui que ou os genes do 21 são menos fundamentais, ou você tem menos genes no 21. E aí vocês vão lembrar daquela tabela que eu mostrei para vocês no poligênico, que o 21 é, de fato, o cromossomo com menor número de genes. Trissomia do 13 a gente chama de Patal, trissomia do 18 a Edwards, são doenças bem graves, você tem uma morte ali muito precoce. Trissomias do X, a gente pode falar em triplo X, mas o Klinefelter, que não é uma trissomia, né, uma dissomia do X, é um XXY, você também é muito comum. E Jacobs é quando você tem uma dissomia do Y. É menos comum, mas assim, o Y ele é um cromossomo com pouquíssimos genes, ele tem um pouco menos de influência negativa ter um excesso ali de Y. Cariótipos mosaicos não é tão previsível você conseguir esperar um tipo de resultado ou de outro. E agora a gente vai entrar em estruturais. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação